Ele é um garoto que acaba namorando a garota cosplay da escola. Eu sou o Sion Anime. Deixe seu like e bora. Tudo começa um dia a caminho da escola. Gojo nota algumas garotas na rua, mas como ele é um perdedor nato, elas o tratam como um objeto amaldiçoado. Mesmo na sala de aula, Gojo senta sozinho, pois sua paixão o tornou um completo solitário. Nesse momento, uma das garotas mais populares da turma, Maureen, vem voando em sua direção e bate a cabeça na mesa dele. Ela imediatamente pede desculpas a Gojo e até toca o braço dele, mas o esquisitão perde a cabeça, pois não tem experiência em falar com garotas bonitas. Mais tarde, Maureen e suas amigas fofocam sobre a experiência da noite anterior, onde um simp tentou dar em cima dela. Mas quando ele zombou do amor dela por anime, ela o detonou por desrespeitar os interesses dos outros. Ouvindo essa conversa, Gojo não consegue deixar de se identificar, sentindo um pouco de ciúmes por Maureen ter amigos que a aceitam como ela é. Depois da escola, Gojo fica para limpar a sala, mas os outros alunos ignoram suas tarefas de limpeza e o deixam sozinho. Mas alguns momentos depois, Maureen entra na sala e começa a ajudá-lo, o que o deixa visivelmente confuso. Ela pergunta por que Gojo está limpando a sala sozinho, e o solitário explica como seus colegas abandonaram suas tarefas. Maureen fica claramente irritada com isso e diz a Gojo para se defender, o que o deixa um pouco emocionado. Mais tarde, quando Gojo fica sozinho, tudo o que ele consegue pensar são nas palavras de Maureen, e ele admite que desperdiçou todos esses anos reprimindo suas emoções. Nesse momento, sua máquina de costura falha, e quando Gojo lamenta por não conseguir terminar a roupa, ele de repente tem uma ideia. No dia seguinte, depois da escola, Gojo pega emprestada a máquina de costura da academia, que ninguém nunca usa, e até traz sua boneca esquisita com ele. Ah, meu Deus, nem pensar, cara. Mas de repente, Maureen entra na sala como um pai bêbado, fazendo Gojo derrubar acidentalmente sua boneca. Ele rapidamente mergulha para salvá-la e se prepara para ser zombado. Mas para sua surpresa, Maureen exige saber como ele consegue usar a máquina tão bem. Então Gojo, hesitante, conta a ela sobre a loja de bonecas Hina de seu avô. Maureen elogia a boneca Hina em suas mãos e também nota os pequenos e intrincados detalhes. Mas Gojo fica chocado, pois ninguém nunca disse coisas boas sobre sua paixão, exceto seu avô. Ele diz a Maureen que fazer uma boneca é extremamente difícil, então ele só cria vestidos para elas. Ouvindo isso, Maureen se levanta e começa a desabotoar a camisa, dizendo a Gojo para se virar. Ele pensa que vai ter sorte, mas quando Maureen está pronta, ela se apresenta em um lindo vestido preto e explica que, como fã de Enumi, ela quer recriar uma fantasia de seu videogame favorito. Como Gojo tem as habilidades sociais de um lenço de papel descartado, ele imediatamente diz a Maureen que o vestido dela é mal feito e deveria ser queimado imediatamente. Mas, vendo Maureen à beira das lágrimas, ele rapidamente pede desculpas e se curva a ela. Maureen não se importa e explica como o cosplay é a melhor forma de mostrar amor por um personagem. Gojo a ouve pacientemente, enquanto Maureen revela como ela mesma fez o vestido preto, mas como ficou horrível, ela pede a ele alguma ajuda. Comovido pela paixão dela e lembrando-se de suas palavras sobre aceitar os interesses das pessoas, Gojo concorda em ajudá-la. Enquanto Maureen pula pela sala com entusiasmo, Gojo se pergunta como ele conseguiu fazer amizade com uma garota tão deslumbrante como ela. No entanto, enquanto continuam conversando, ela revela que a personagem que quer fazer cosplay é de um jogo com tema adulto, onde garotas são resfingadas com iogurtes biológicos o dia todo. Vendo uma garota bonita falando sobre um videogame pra maiores, o míssil de Gojo muda de direção e Maureen explica que é sobre um cara que se matricula numa escola só de garotas e detona todo mundo que vê. Por um momento, Gojo se pergunta se Maureen está apenas brincando com ele, mas então ela começa a falar sobre seu videogame favorito, Shizuku, dizendo que quer se parecer com ela. Gojo fica chocado ao ouvir isso, pois acreditava que apenas garotos gostavam de coisas tão nojentas. Mas Maureen o assegura que o gênero não determina o que alguém é apaixonado. Essa frase toca o coração de Gojo, e ele finalmente se levanta para apoiar Maureen em sua estupidez. Para lhe dar algum contexto, ela lhe entrega um livro cheio de instruções sobre como fazer uma fantasia de cosplay. O livro é extremamente detalhado e por um momento Gojo se pergunta se Maureen é uma idiota, já que ela nem consegue seguir instruções detalhadas. No entanto, ele descarta essa preocupação e diz a Maureen que eles precisam começar a fazer os preparativos. Maureen quer que Gojo tire suas medidas, mas o perdedor diz a ela que é tarde e adia para segunda-feira. Mas no dia seguinte, Maureen aparece na porta dele, pronta para se preparar para a fantasia de cosplay. Quando ele pergunta como ela descobriu sua localização, Maureen revela que perguntou a alguns esquisitos no Reddit sobre seu paradeiro. Gojo nunca levou uma garota para sua casa, e fica envergonhado, mas Maureen o distrai com uma caixa de presente e entra na casa mesmo assim. Quando eles entram no quarto de Gojo, Maureen confiantemente diz a ele para medir seu corpo para roupa, mas o perdedor começa a suar como um paciente diabético. A garota não tem ideia do porquê ele está choramingando, e Gojo explica que de acordo com o livro, Maureen precisa estar de roupa íntima para a medição ser exata. Ah, meu Deus! Sem hesitação, Maureen se desempacota e revela seus enormes ungabungas, levemente cobertos pelo maiô. Gojo não consegue tirar seus 6 olhos dela, mas Maureen diz a ele para agir como um homem e começar a medir seu corpo. Com muita hesitação, ele avança com uma fita métrica, aplicando extrema cautela para evitar contato acidental. Mas, assim que ele está prestes a medir a cabeça dela, Gojo fica envergonhado e se afasta rapidamente. Ele então pede a Maureen para se virar, esperando reduzir a tensão, mas os dumbbells de Maureen são ainda mais letais. Quando Gojo pergunta por que ela não está envergonhada de maiô, Maureen explica que precisa seguir todas as instruções para deixar a roupa perfeita. Ouvindo isso, Gojo dá um tapa em seu rosto estúpido por ser um beta-male, enquanto Maureen está focada em seu projeto de paixão. Ele fica determinado e avança, medindo todos os cantos do corpo de Maureen e anotando-os como um alfaiate profissional. Ela então pede ao perdedor para medir seus pés, porque ela nunca consegue encontrar o tamanho perfeito no supermercado. Como um cavalheiro, Gojo está prestes a sair para pegar uma cadeira para ela, mas Maureen aterrissa em sua cama. O perdedor explica como sua cama está cheia de cheiro de pum e manchas de xixi, mas Maureen não parece se importar e de repente coloca seus pés fedorentos no colo de Gojo. Depois que o trabalho de pés é concluído, Maureen pede a ele para medir seus melões e se posiciona.
O derrotado Gojo diz a ela que seria inapropriado, mas ela afirma que a automedição arruinará a precisão. Então ele de alguma forma se controla e anota com sucesso a medida dos Ungabungus de Maureen. Quando a insanidade parece ter acabado, Maureen diz a ele que ainda precisam medir a distância entre seus bicos. A salsicha de Gojo vai romper se ele fizer isso, então ele se recusa a se aproximar dos airbags dela novamente. Maureen afirma que os bicos são muito importantes para a roupa, mas Gojo lembra que eles ainda são colegas de classe. Maureen entende a hesitação dele, então ela se oferece para medir os bicos sozinha, e se vira. Alguns segundos depois, ela diz a ele que a distância entre seus bicos é de 20 centímetros, o que é bastante impressionante para uma jovem estudante. A única coisa que resta a fazer é medir a costura interna dela, e Gojo avança para acabar com isso. Mas assim que a mão dele alcança a floresta tropical de Maureen, ela cora pela primeira vez. Após as medições, Maureen se veste como Hans Gojo, do videogame adulto, para entender melhor a roupa. Naquela noite, enquanto ele está em seu quarto focado no jogo para maiores para o projeto da fantasia, seu avô fica chocado ao ver esse perdedor fazendo anotações sobre como se tornar um degenerado. Mas o velho também acredita que todos têm o direito de ser estranhos e então o deixa em paz. Naquela noite, Gojo tem um sonho em que Maureen usa a fantasia de cosplay e levanta a saia. Mas quando ela convida Gojo para interagir com ela, o perdedor acorda assustado em seu quarto e percebe que liberou girinos humanos em seu lençol. Mais tarde, na escola, Gojo caminha pelo corredor, rezando para não esbarrar em Maureen. Mas, de repente, a loira caminha direto em sua direção. Gojo se lembra de seu sonho em que Maureen estava agindo como Mia Khalifa e tenta se mover incógnito. Mas ela se aproxima dele para falar sobre o trabalho de alfaiataria gratuito, enquanto Gojo luta para manter uma expressão séria. Maureen fala sobre seu novo penteado e até apresenta um esquisitão aos seus amigos. Quando vem a expressão constipada no rosto de Gojo, as amigas de Maureen ficam um pouco desconfortáveis. Tentando mudar a conversa, Maureen o agarra pelo ombro, mas isso apenas o leva a um estado de transe. As garotas logo saem para a aula e Maureen se vira para acenar, o que faz Gojo se sentir profundamente apreciado. Mais tarde, Maureen se aproxima dele para discutir o projeto, mas Gojo inventa desculpas e tenta ignorá-la. Toda vez que Maureen o procura, Gojo encontra uma maneira de se esconder dela. Isso a deixa um pouco chateada, mas quando Gojo está prestes a ir para casa, Maureen finalmente o encontra e pede para ele a acompanhar ao supermercado. Vendo todos os colegas de classe olhando de lado a conversa deles, Gojo afirma que está ocupado e foge como um frango. De repente, Maureen aparece ao lado dele e o confronta sobre seu comportamento evasivo. Então Gojo finalmente explica como os amigos deles estão entendendo errado o relacionamento. Quando ele sugere que eles deveriam conversar quando ninguém estivesse por perto, Maureen, irritada, diz a ele para criar coragem e deixar as pessoas especularem. Ela então, brincando, diz a Gojo que eles deveriam namorar e pega a mão dele antes de arrastá-lo pela rua. Momentos depois, eles chegam a um supermercado próximo e vão direto para a seção de cosplay, onde Gojo mostra a ela um projeto detalhado da roupa de Maureen. Enquanto ela elogia a habilidade de Gojo como artesão, o nerd dos tecidos continua explicando os detalhes de seu ofício. Então, enquanto os dois se aventuram para encontrar o tecido perfeito, Maureen escolhe um com acabamento brilhante. Mas Gojo explica que, como Shizuku é uma estudante de uma escola de elite, seu uniforme deveria ter uma sensação mais elegante. Ele imediatamente encontra um bom pacote de tecido, mas como é bem caro, Gojo diz que não pode pagar. No entanto, Maureen tira um envelope cheio de dinheiro e encoraja Gojo a gastar o quanto precisar. Por alguns minutos, o perdedor finge recusar o dinheiro, mas ele acaba aceitando, e eles compram tudo o que é necessário para a fantasia de cosplay. Quando Gojo pensa que o dia acabou, Maureen o leva a uma loja de perucas onde ele fica maravilhado olhando a variedade. Maureen mostra a ele uma peruca preta para sua fantasia de cosplay, mas após cuidadosa consideração, Gojo recomenda que roxo seria melhor para a personalidade gótica de Shizuku. Ele também percebe que Maureen é entusiasta por roupas, mas seu senso de estilo é mais suave do que seus ungabungus. Então Gojo acrescenta que, como Shizuku tem um penteado assimétrico, uma peruca de comprimento médio não será suficiente, e sugere que peguem uma mais longa. Momentos depois, o cara vai a uma loja de lingerie para comprar ligas e meias, o que induz um ataque de pânico em Gojo. Enquanto Maureen experimenta diferentes ligas, o idiota fica do lado de fora do provador como um mascote aterrorizado. Maureen diz a ele para relaxar, porque este não é o domínio de Sukuna. Mas de repente, ela mostra a ele sua nova liga, deixando Gojo ainda mais envergonhado. Ao saírem da loja já é tarde, então eles decidem jantar no caminho. Vendo-os felizes, uma mulher próxima assume que Maureen e Gojo são um casal e sonha com um relacionamento assim. Mas quando Gojo fala sobre os detalhes atrevidos do videogame de Maureen, todos no restaurante ficam assustados. Ver uma garota tão inocente com um namorado esquisito não estava no cardápio deles. No caminho, Gojo se oferece para levar todos os materiais para casa e começar a trabalhar no layout da roupa. Enquanto continuam conversando, Maureen se pergunta onde deveria usar sua roupa de Shizuku, e Gojo pergunta se há áreas designadas para cosplay. A loira explica que há eventos onde grupos de cosplay se encontram, e ela, animada, conta como quer tirar fotos de sua roupa e enviá-las para o OnlyFans. Ela então mostra a Gojo como outras garotas postam suas fotos de cosplay, e o idiota se pergunta quem fez a roupa delas. Enquanto caminham para casa, Maureen continua a deslizar pelas fotos de artistas de cosplay, e, em certo ponto, percebe que Gojo não fala há muito tempo. Mas quando ela pergunta a Gojo se ele acha essas garotas bonitas, o Simp começa sua história triste, sendo filho único. Gojo era protegido em sua casa o tempo todo, mas quando viu uma boneca Hina pela primeira vez, ele quase explodiu, perguntando se algo poderia ser mais bonito do que aquilo. Em sua mente, a palavra bonito está associada a coisas extremamente especiais, e ele não quer diluir seu significado. Ouvindo isso, Maureen entende que Gojo é um perdedor, mas, nesse momento, ela nota uma barraca de comida por perto. Ela imediatamente começa a enfiar as bolinhas de queijo fritas garganta abaixo, enquanto Gojo se pergunta como ela não engordou com seus hábitos alimentares. Quando chegam a uma ponte aérea, Gojo começa a ficar um pouco estranho, mas Maureen diz a ele que hoje foi um dos melhores dias de sua vida. Ela explica como é raro as pessoas jogarem o jogo que ela sugeriu, e Gojo ouve suas divagações como um zumbi obediente. Como Gojo também prestou atenção a todos os detalhes do jogo para a roupa dela, Maureen se sentiu extremamente validada.
Depois de agradecer ao idiota pela ajuda, Maureen oferece a ele algumas de suas bolinhas de queijo fritas, mas Gojo recusa, porque em sua mente isso resultaria em um beijo indireto. Por um momento, Maureen o olha, perguntando-se se Gojo a está julgando por comer tanto. Mas o simp rapidamente muda de assunto e pergunta a ela sobre o evento de cosplay. Maureen diz a ele que o evento é em 2 semanas, e antes que Gojo possa sequer responder, a loira foge, percebendo que vai perder o trem, enquanto Gojo fica sozinho, preocupado com o prazo. No caminho para casa, a mente de Gojo está ocupada com o prazo, porque não há como ele terminar a roupa em 2 semanas. Enquanto seu trem se prepara para deixar a estação, o esquisitão se lembra de como Maureen depositou toda a sua confiança em suas mãos frágeis. Ele então começa a planejar seus dias para trabalhar na roupa, mas isso piora a situação, e ele começa a ficar ansioso. A imensa pressão sobre os ombros de Gojo induz um ataque de pânico, e ele tem uma convulsão no trem. Mais tarde naquela noite, Gojo chega em casa e seu avô o cumprimenta na porta. Quando Kaworu nota as sacolas no chão e pergunta ao neto onde ele estava, Gojo explica candidamente como estava ajudando sua amiga a comprar materiais para uma roupa. Nesse momento, o velho nota uma meia calça feminina e, percebendo que seu neto transicionou, desmaia no chão. Momentos depois, Gojo está em um hospital onde sua prima, Miri, se aproxima dele com uma expressão preocupada no rosto. O esquisitão a assegura de que o velho está bem, mas nesse momento Kaworu recebe alta, e os netos preocupados se aproximam dele. Miri pede ao velho para ficar na casa de seus pais por algumas semanas até que ele se sinta melhor. Embora Kaworu não queira ser um fardo, Gojo concorda que ele receberá os devidos cuidados sobre os pais de Miri. No caminho para casa, Gojo olha pela janela do carro, perguntando-se se conseguirá cumprir todas as suas obrigações. Alguns dias depois, na escola, o idiota ainda está estressado, mas Maureen o assegura de que tudo vai ficar bem, e até se oferece para fazer algumas refeições caseiras para ele. Gojo aprecia o gesto, mas diz a Maureen para calar a boca. No entanto, esperando animá-lo, a loira sugere que troquem números, caso Gojo precise de alguma ajuda. Enquanto voltam para a sala de aula, Gojo ainda está pensando em como vai terminar a roupa. Nesse momento, Maureen o lembra que as provas são na próxima semana, o que adiciona ainda mais ansiedade ao coração fraco desse beta male. Só o pensamento de conciliar preparação para provas, criação de roupas e cremação do avô está cobrando seu preço, e ele cerra o punho com raiva. Mais tarde naquela noite, Gojo recebe um telefonema de um visitante aleatório que quer um tour pela loja de bonecas Ina deles. A princípio, o idiota afirma que estão ocupados por 2 semanas, mas quando o cliente ameaça deixar um comentário negativo no Instagram, Gojo concorda em fazer o tour. Apesar de não ter tempo a perder, o esquisitão está assumindo mais responsabilidades e ele se ajoelha. Enquanto o fardo continua se acumulando em seus ombros sujos, após um breve ataque de pânico, Gojo começa a trabalhar na roupa. Mas no dia seguinte, ele visita a casa de Miri para ver seu avô e imediatamente volta para casa para dar aos clientes um tour por sua loja. Assim que o tour termina, ele volta a trabalhar na roupa de Maureen. Durante toda a semana, a agenda de Gojo está lotada enquanto ele luta para equilibrar sua vida pessoal e social. Alguns dias depois, as provas finalmente terminam, e Maureen boceja como um cachorro preguiçoso. Quando ela nota Gojo sentado sozinho, Maureen está prestes a se aproximar dele, mas quando ela se distrai com uma garota ruiva, Gojo sai correndo da sala. Naquela noite, a loira vai à casa de Gojo para visitá-lo. Mas vendo tudo escuro e silencioso, Maureen assume que não há ninguém em casa. Ela então decide ir para casa, carregando o saco de macarrão que comprou para Gojo. Enquanto isso, a cena dentro da casa de Gojo é um desastre completo, com pilhas de lixo por toda parte. Por outro lado, o idiota está em seu quarto, deitado como uma rainha vitoriana morrendo de malária. Gojo não dorme há dias, e a roupa de Maureen ainda precisa de muito trabalho. Em um flashback, Gojo está em uma viagem com seu avô, onde ele pergunta ao velho por que ele traz seus pincéis mesmo nas férias. Kaworu explica que se você não usar seu equipamento todos os dias, começará a perder suas habilidades. Enquanto Gojo se deita no chão, ele começa a se perguntar se realmente serve para esse trabalho. Além disso, todas as memórias de sua vida miserável começam a passar diante de seus olhos. Gojo sente que nunca pode ter sucesso em nada que faz, porque é um pedaço de lixo inútil. Com isso, Gojo começa a chorar como uma garota, mas de repente, ele se lembra de ter perguntado a Kaworu por que ele continua fazendo bonecas mesmo depois que seu Ding-Dong está morto há décadas. Com um sorriso no rosto, Kaworu explica que a única razão pela qual ele conseguiu superar os dias difíceis foi para satisfazer sua criatividade interior. Então, o velho mostrou a Gojo um álbum de fotos cheio de clientes sorridentes, mencionando que fazer as pessoas felizes faz parte de seu trabalho. De repente, Gojo imagina o quão feliz Maureen ficará se ele completar a roupa a tempo. Então ele rapidamente limpa suas lágrimas nojentas de seu rosto miserável e começa a trabalhar no projeto. Mesmo quando as lágrimas rolam pelo seu rosto, Gojo fica acordado a noite toda para completar a roupa. O sol nasce na manhã seguinte e é o dia anterior ao evento. Maureen fica chocada ao ver que Gojo já terminou a roupa em tão pouco tempo, e com olheiras sob os olhos, o esquisitão diz a ela que ela pode ir ao evento enquanto ele recupera o sono. Mas Maureen revela que nunca planejou ir a esse evento em primeiro lugar. A morena estava esperando que Gojo terminasse o look antes de comprar ingressos para um evento de cosplay. Ao ouvir isso, Gojo cai parcialmente aliviado por ter concluído a tarefa dentro do prazo. Mas Maureen começa a chorar, percebendo que Gojo é um idiota espesso que trabalhou no look enquanto seu avô tomava medicamentos para a dor. Maureen se desculpa imediatamente por não ter checado nele, e Gojo também se desculpa porque não tem integridade como homem. Para quebrar o clima tenso, o psicopata sugere que ela experimente o look para que ele possa afinar as medidas. Por um momento, Maureen hesita porque Gojo não dormiu há semanas, mas ele ordena a Maureen que feche a boca e experimente o vestido porra. Sentindo uma mistura de emoções, Maureen promete usar o vestido sempre que puder e agradece. Gojo sorri orelha com a orelha ao ouvir esse elogio, como se acabasse de curar seu filho interior. Enquanto isso, Maureen observa o rosto dele e nota que é a primeira vez que vê Gojo sorrindo. Depois de algumas confusões, eles voltam ao trabalho e Gojo ajuda a aplicar o maquiagem.
Então, Maureen começa a desembalar-se para colocar o novo look. Enquanto o psicopata espera do lado de fora do quarto, quando finalmente consegue ver Maureen usando o look que ele fez, Gojo fica entusiasmado com a excitação. Maureen também está muito feliz ao olhar exatamente como a personagem do jogo Shizuko. Sentindo-se um pouco constrangida, Maureen pergunta se ela parece boa, e Gojo garante que usaria um purpúreo vazio para destruir seu domínio. Enquanto Maureen se contorce de excitação, Gojo pergunta como o vestido se sente. A morena conta que tudo está perfeito, exceto as mangas, pois não pode mover suas mãos confortavelmente. Gojo percebe que, ao fazer roupas para humanos, deve considerar conforto e mobilidade também. De repente, Maureen balança os dumbbells e elogia Gojo por fazer seus gigantes confortáveis. Enquanto o macho beta fica desconcertado, Maureen também menciona que a saia está exatamente como ela queria. Gojo tenta permanecer humilde, mas a morena Cut pede que ele tire algumas fotos dela. Ele concorda prontamente e tira algumas fotos curtas, mas Maureen não parece Shizuku nenhuma delas. Então Gojo diz pra ela canalizar sua degeneração interna antes de posar para a foto. A morena pensa que é uma ótima ideia, então ela imediatamente abaixa o armário para obter um fundo limpo. No entanto, Maureen não consegue manter uma cara séria por mais do que 2 segundos, pois nunca esteve tão feliz antes. Mas após uma respiração profunda, ela consegue posar como Shizuku algumas vezes, o que faz o coração de Gojo acelerar. Essa tolice continua por mais 1 hora e finalmente Maureen decide tomar um descanso. Ela então passa pelas fotos e grita como uma bruxa, animada para carregar as fotos para o OnlyFans. Imediatamente, Maureen cria uma nova conta, e após postar as fotos com seu novo look, ela pergunta a Gojo se querem ir ao evento de cosplay no dia seguinte. No dia seguinte, Maureen chega ao evento com Gojo, que parece ser um mecânico de bicicleta. Ela é encantada por todos os cosplayers presentes, que não tem medo de expressar seu amor pelos seus personagens favoritos. Por outro lado, Gojo não consegue se concentrar porque o chão está cheio de belas mulheres. Quando Maureen pergunta o que está incomodando seu pau fraco, Gojo afirma que se sente incômodo em grandes grupos de pessoas para se sentir melhor. Maureen diz que as pessoas estão chocadas com sua beleza, mas Gojo admite que é porque ele está vestido como um sem-teto. Para mudar de humor, Maureen balança sua incrível coleção de almofadas, mas isso faz Gojo ainda mais paranoico. Mais tarde, os dois caminham até o edifício principal, onde há menos pessoas. Assim que Gojo suspira aliviado, um cinegrafista Chungo se aproxima e oferece tirar fotos de Maureen. A morena fica animada que alguém reconheceu seu personagem e entusiasticamente aceita a sessão fotográfica. O psicopata recua, e Maureen posa facilmente como Shizuku, o que faz Gojo ficar um pouco orgulhoso dela. Depois da sessão fotográfica, ela até tira uma selfie com o Chungus, oficialmente elevando seu míssil abaixo. Em poucos minutos, Maureen é cercada por uma multidão de fotógrafos e ela posa graciosamente para cada foto. Enquanto isso, o psicopata escaneia o ambiente como um cocaflon, e nota que ninguém está ansioso, apesar de estarem vestidos como idiotas. Alguns homens até estão vestidos em trajes femininos, confiantes no que querem representar. De repente, ele olha para trás para ver Maureen, que está tendo o melhor tempo de sua vida, porque ele decidiu se dedicar à sua arte sem agir como um bruto arrogante. No entanto, já que o evento terminará em algumas horas, Gojo se pergunta se será a última vez que estará com Maureen. Gojo recorda todas as memórias que levaram a esse momento, e sem Maureen, uma experiência escolar normal seria praticamente impossível. Enquanto assiste a morena se divertir, Gojo absorve o momento, apreciando cada segundo como se estivesse fugindo. De repente, Maureen olha para trás com uma tolice no rosto. Gojo se sente como se estivesse em um filme quando a morena se aproxima dele como se fosse saltar nos seus braços. No entanto, após reunir sua respiração, Maureen afirma que seu cosplay está prestes a cair. O coração de Gojo salta alguns centímetros e a morena explica que usou 2 coberturas de melão para se ajustar ao formato de Shizuku. Como resultado, seus peitos estão prestes a explodir do topo. Além disso, Maureen admite que está extremamente quente devido ao tecido e está prestes a desmaiar. Imediatamente, eles entram no edifício para refrescar e se abrigam em uma saída de emergência. Gojo sugere que eles entrem em um banheiro, mas Maureen está muito cansada para se mover, então ele dá a morena um pet frio e pede que ela limpe toda a suor tremeluzente de suas almofadas. De repente, Maureen pede para ele desafivelar seu vestido e o cara praticamente entra em pânico. No entanto, ele recupera seu ânimo e abre seu vestido levemente, fazendo Maureen se sentir boa imediatamente. Ela então pede a Gojo para limpar o suor de sua espinha, e quando ele obedece relutantemente, Maureen começa a gemer como se alguém estivesse escavando dentro dela. A vara de Gojo começa a agitar uma bandeira branca, mas Maureen não se importa. Ele pede para Maureen baixar a voz, mas neste ponto, a morena está completamente descontrolada. Para piorar as coisas, Maureen levanta sua saia para deixar algum ar entrar em sua yaba-yaba, e Gojo simplesmente pode olhar para ela. No entanto, ele promete consertar a ventilação em seu cosplay assim que chegarem em casa. Mas antes de saírem, Maureen quer voltar à praça para fazer mais uma sessão fotográfica. Uma vez lá, Maureen se aproxima de uma mulher e se desculpa por ter saído sem avisar. Acaba que essa mulher é uma cinegrafista, e Maureen se posiciona para uma última série de fotos. De repente, uma forte brisa levanta sua saia, justo quando o cinegrafista tira uma foto dela. Imediatamente, o cinegrafista se desculpa e promete apagar a foto, mas Maureen não se importa com algumas fotos yaba-yaba. Pouco depois, o casal retorna em um trem, onde Maureen agradece o psicopata por tudo que ele fez por ela. No entanto, Gojo se sente um pouco triste porque seu tempo juntos finalmente chegou ao fim. Então Maureen lhe diz para se preparar para mais roupas de cosplay, o que ilumina um pequeno sorriso em seu rosto bobo. No entanto, Maureen nota que ele está sorrindo e confronta-o sobre isso, mas o idiota afirma que é porque está ansioso para trabalhar com ela novamente. Gojo diz que comprará um manequim para facilitar seu trabalho na próxima vez, e Maureen imediatamente pesquisa isso no Amazon. Gojo está extremamente cansado e prestes a adormecer, mas a morena continua bablando suas palavras incoerentes. Quando Gojo está prestes a adormecer, ele diz a Maureen que ela é bonita. A morena fica sem palavras, pois sabe o quanto essa palavra significa para ele. Isso faz Maureen ficar muito tímida, pois percebe que o psicopata pode estar atraído por ela. Mais tarde, os dois chegam em casa de Gojo, onde decidem lavar as roupas sujas de Maureen.
Maureen oferece lavar a peruca e com instruções cuidadosas de Gojo, ela consegue fazer. A morena ingênua pensa que isso é incrivelmente fácil e se vira para soprar sua trombeta, mas vendo Gojo apaixonado por seu hobby, Maureen escorre molho de carne no chão, perguntando se está caindo em amor com ele. Pouco depois, Kaworu entra na casa, mas é recebido pelo vista de Gojo, segurando um vestido de mulher. Então Maureen também aparece, fazendo o velho coitado perder o equilíbrio novamente. Mais tarde, quando Kaworu é cuidado pelo seu neto, o velho coitado se desculpa por reagir demais, mas Gojo rapidamente esclarece que não estava inflando o ar em Maureen, enquanto a morena se envergonha por esse detalhe. Os olhos de Kaworu caem no vestido pendurado na parede. Ele elogia Gojo por ser um artesão habilidoso, mas o psicopata afirma que ainda precisa fazer muito trabalho. Ao inspecionarem o vestido como detetives, Maureen está completamente apaixonada por Gojo, pois acha muito fofo quando homens estão próximos de seus pais e avós. Não consegue controlar suas hormonas e quer se casar com Gojo imediatamente. Mas então, seu estômago solta uma sinfonia de barulhos. Ambos os homens se viram para ver uma garota faminta, olhando de volta para eles, e logo, todos se sentam para jantar. Maureen devora a comida como um gato de rua e elogia Gojo por suas habilidades culinárias. Mesmo sendo um all-rounder, ele explica que desde que seus pais morreram, teve que aprender a cozinhar. Acaba que Maureen também perdeu sua mãe anos atrás, e uma vez que seu pai se mudou para o exterior para trabalhar, ela teve que viver sozinha. Ao ouvir isso, o velho coitado pergunta se ela está obtendo nutrição adequada, mas a morena está cheia de energia, e assegura-os que come bem todos os dias. Então mostra-lhes uma foto de fast food, vestida como se fosse saudável. Gojo não pode acreditar como ela mantém suas latas de leite com fast food, e até Koro parece preocupado. No entanto, Maureen afirma que bebe leite e iogurte todos os dias para contrabalançar sua comida lixo. Ao perceber que a garota está basicamente vivendo emprestada, Kaworu a convida para jantar todos os dias, e após a aprovação de Gojo, ela concorda. Pouco depois, Gojo a leva à estação de trem, onde a morena agradece a ele novamente, por garantir que ela teve uma experiência agradável. Quando Maureen está prestes a embarcar no trem, ela lhe dá adeus como uma namorada tímida antes de correr como um criminoso condenado. Dentro do trem, Maureen fica sozinha, perguntando por que está sentindo sentimentos estranhos no peito. Quando Gojo disse ao seu avô que eles não tiveram intimidade, Maureen ficou constrangida, mas se perguntou o que seria sentir isso. A morena está certa de que está apaixonada, pois seus sapatos recusam-se a ficar juntos devido à umidade entre suas pernas. Algum tempo depois, uma garota corre pelas ruas de Tóquio com uma mochila estúpida. Ela está indo para a loja de Hina Dolls de Kaworu e, em breve, espera na porta da casa, ofegando como um cão de polícia. Então o velho coitado anota e a convida para entrar, assumindo que ela é uma das namoradas de Gojo. Quando Gojo retorna de escola, seu avô afirma que um de seus amigos está esperando por ele e sai para uma caminhada à noite. No entanto, o idiota começa a ficar paranoico porque não tem outros amigos além de Maureen. Começa a imaginar todas as situações perigosas na cabeça. Supondo que um ladrão invadiu sua casa para roubar seus looks, Gojo cuidadosamente abre a porta do banheiro com mãos trêmulas, apenas para encontrar um estranho completamente exposto. Isso faz a garota perder o equilíbrio e ela cai em seus arroz doces, revelando a área mais delicada de seu corpo. Este incidente lembra Gojo alguns anos atrás. Quando ele perguntou a Kaworu por que as Hina Dolls não têm cabelo no corpo, o velho Ku explicou que cada parte do corpo é feita separadamente e montada depois. Por causa dessa técnica, as bonecas são macias e lisas, como a garota que acabou de cair no chão do banheiro de Gojo. Pouco depois, Gojo senta-se com ela e se desculpa por olhar para sua Yaba Yava. Depois de se acalmar, a garota se apresenta como Sejuna, que também é uma estudante. Gojo fica surpreso ao saber isso porque seu corpo parece ter sido coberto com cimento. Quando ele pergunta por que ela está em sua casa, Sojuna grita com ele, exigindo saber quem faz roupas de cosplay para garotas. Como Gojo é muito burro, ele assume que a garota está falando sobre as Hina Dolls e a leva para mostrar sua coleção para o avô. Por um momento, Sojuna demonstra grande interesse nas bonecas e até pergunta a ele sobre os corpos das Hina Dolls macios e lisos. Mas logo ela desiste e pergunta a Gojo se ele foi abandonado quando criança. Gojo diz que, como esta é uma loja de Hina Dolls, não tem nada mais para oferecer. Mas de repente Sojuna mostra a ele uma foto de Marin usando o cosplay e quer comprar um look personalizado como aquele. Gojo fica flertado, mas explica que as roupas de cosplay não são seu negócio principal. No entanto, Sojuna não veio para negociar. Ela ameaça expor seu comportamento de gonorreia para a mídia, e a única maneira de salvar sua face é fazê-la um look. Vendo que não há saída, Gojo se rende e concorda com sua exigência. E então, ele percebe que essa garota é uma cosplayer famosa. Mesmo assim, Gojo não tem ideia de como Sojuna localizou sua casa. A garota casualmente explica que viu a postagem de Maureen no OnlyFans e depois na praça. Então, Sejuna até a seguiu para a casa de Gojo após o evento de cosplay. Sem perder mais tempo, o idiota burro informa seu único amigo sobre uma celebridade dentro de sua casa e Maureen aparece em poucos minutos. Ela imediatamente começa a julgar Sejuna por suas éticas de cosplay e sua beleza etérea, o que faz a menina ficar um pouco constrangida. Maureen age como uma completa idiota diante de Sejuna, como se fosse um arranha-céu diante de uma liliputiana. Um pouco depois, após os conflitos hormonais diminuírem, Sejuna pede a Gojo que faça um Shion, que se trata de um cosplay usado por fadas mágicas. Assim que ela ouve isso, Maureen fica muito feliz e começa a listar detalhes sobre Shion, mesmo ninguém pedindo. Nesse ponto, o psicopata intervém, dizendo que Maureen até tem pingentes de brilho pendurados em todas as suas bolsas. Então, Juna fica curiosa e pergunta por que Maureen não cospeia a sua, mas a morena não tem interesse em cosper flat no bunga. Além disso, sua altura não combina com o personagem, e ela nunca conseguiria fazê-lo funcionar. Pouco depois, a chantagista está prestes a sair quando pergunta qual é sua relação com ela. Notando a estranheza, Gojo explica que Maureen é apenas sua amiga. No entanto, vendo Maureen praticamente doida de felicidade, Sejuna fica um pouco confusa. Antes de sair, Mari oferece fazer uma colaboração de cosplay com ela algum dia, mas a menina nega a convite.
Pouco depois, quando Gojo entra no quarto, descobre que as duas garotas estão debatendo qual cosplay tem um formato melhor. Sojuna afirma que não tem planos de trabalhar com outras cosplayers e quer seguir uma carreira solo após alugar um estúdio. Maureen está excitada para falar com a maior cosplayer do país e insiste que Sojuna se une a ela. No entanto, quando Maureen oferece pagar metade dos custos do estúdio, Sejuna finalmente se interessa, mesmo ninguém pedindo. Gojo também decide investir no estúdio, esperando pegar um cheiro da axila de Maureen. Sejuna pensa por um momento e considera obter parceiros porque pode economizar 50% do dinheiro e investir isso em comprar roupas caras em vez disso. Depois que a menina está de acordo, Maureen comemora com suas enormes almofadas balançantes, enquanto o perdedor assegura-as que vai assistir alguns animes como Jujutsu Kaisen para entender as referências. Ao ouvir isso, Sojuna diz que algumas fotos são suficientes para entender os personagens, mas Gojo diz que assistir um anime dará a ele uma compreensão mais profunda. Para vender esse ponto, Gojo afirma que para fazer o cosplay de Maureen, ele teve que assistir todo o jogo para entender o clima do personagem. No entanto, quando o perdedor se preocupa em onde pode assistir o anime, Maureen decide dar a ele um videogame como caridade. Mas a alegria do psicopata é curta, pois a morena lhe diz que o anime tem mais de 100 episódios. No dia seguinte, Gojo informa ao seu avô que está indo para casa de Maureen para levar um videogame. O velho coitado finalmente se alivia porque finalmente poderá massagear seu ding-dong em paz. Antes de sair, Kaoru decide verificar como as habilidades de Gojo de pintura melhoraram, e ele fica surpreso ao ver que o menino está aprendendo mais rápido do que esperava. O velho coitado admite que Gojo tinha linhas tortas antes, mas recentemente estão muito mais refinadas. Kaoru brincalhonamente diz a ele que passar tempo com Maureen tem sido benéfico para sua arte. No entanto, ele diz a Gojo que para se tornar um artesão habilidoso, ele não deve focar apenas nas Hina Dolls. Pouco depois, Gojo toca a campainha no apartamento de Maureen, mas ela não responde à porta. Ele se pergunta se a morena saiu, mas então Maureen a cumprimenta na porta usando sua lingerie e explica que dormiu demais. Todas as explicações são murmuradas porque os olhos de Gojo não podem passar por seus enormes peitos. Do outro lado, vendo o olhar confuso dele, Maureen fica constrangida e olha no espelho. Ao perceber que não está usando seus lentes de contato, a morena entra. Pouco depois, ela sai com seu visual característico e finalmente convida o psicopata para entrar no apartamento. Gojo entrega a ela uma bolsa de pudim, mas Maureen ainda está meio adormecida e não pode se concentrar. Ela não percebe que o psicopata ainda não entrou no apartamento e ele está ali como um idiota. Como Maureen é sua única amiga, Gojo nunca entrou em outras casas, então se sente um pouco desconfortável entrando. Muito introvertido, Gojo quer sair com o videogame imediatamente, mas Maureen oferece Netflix e tio por algumas horas. O psicopata obviamente concorda e eles vão para um quarto diferente que parece algo que um palhaço viveria. Finalmente, os dois se acomodam e Gojo começa a preparar notas para uma enumeração como um nerd. Do outro lado, Maureen começa a liberar óleo biológico sobre seus personagens favoritos e continua sendo irritante. Mas então, a morena percebe que está em uma data com um cara que ama. Com cautela extrema, Maureen olha para Gojo, que está completamente sem saber que uma garota está pingando cinza ao lado dele. Oh meu Deus, não cara. A morena percebe que está completamente apaixonada por seu homem e tenta controlar sua excitação. Mas então, seu estômago solta uma melodia faminta, e Gojo sugere que eles comam algo rápido. No entanto, Maureen oferece cozinhar para ambos. O psicopata fica animado com a ideia de comer uma refeição gratuita, mas quando se lembra que Maureen come como um animal selvagem, começa a ficar paranoico. Gojo até tenta assumir a responsabilidade de cozinhar, mas a morena está determinada a cozinhar a refeição sozinha. Enquanto isso, Maureen coloca um avental enquanto completamente esquece de colocar uma cobertura de melão por baixo. Ela está confiante de que Gojo não viu seus peitos balançando, mas o homem está lutando pela vida depois de vê-los desprotegidos. Agora que ela está vestida com seu uniforme de cozinha, Maureen se prepara para preparar um prato caseiro de arroz e ovos. Ela é surpreendentemente boa em cortar cebolas e frita o arroz como um pai divorciado. O prato acabou ficando ótimo, mas quando colocou no prato, parecia que alguém tinha defecado na mesa. Como o prato não parece nada estético, a Maureen manda o Gojo jogar fora, mas o maluco garante que o gosto é muito bom. Por um instante, a loira não confia no paladar dele, mas o Gojo assegura que não tem por que mentir agora que eles são bons amigos. Mais tarde, os dois continuam assistindo Inumi, e como um completo idiota, o Gojo começa a chorar numa cena bem emocionante. No entanto, a Maureen acha isso fofo e entrega um lenço para ele enxugar suas lágrimas nojentas. Naquela noite, ao chegar em casa, Gojo e Sojuna discutem o conceito para a nova roupa de cosplay dela. A garota fica impressionada com a quantidade de trabalho que o Gojo faz, e logo se oferece para enviar dinheiro e os materiais necessários para o serviço. No entanto, a Sejuna se contém sob a direção do Gojo, já que o valor exato ainda não está confirmado. Enquanto conversam, o maluco pergunta se ela quer ajuda com o cabelo e a maquiagem, mas a Sojuna acha isso estranho e manda o Gojo calar a boca. Com genuína curiosidade, Gojo pergunta como ela consegue aquela morte nos olhos durante as sessões de fotos. Sem hesitar, a garota certinha liga a câmera na hora e mostra a ele como usar uma fita boba. Vendo isso, a mente do Gojo divaga para a Maureen, que adoraria ter uma fita para pálpebras na maquiagem dela. Quando a Sejuna zomba dele por ser um maquiador amador, Gojo diz que aquele foi o primeiro evento de cosplay dele. Ao ouvir isso, a Sejuna finalmente entende que está na presença da grandeza. A Sojuna percebe que, como foi a primeira tentativa dele, as fotos foram tiradas com um iPhone pela primeira vez. A garota oferece gentileza, permitindo que Gojo use sua câmera de alta qualidade para tirar as fotos. Sojuna revela que todas as suas fotos de cosplay são tiradas por sua irmã mais nova, Shinju, que é melhor que fotógrafos profissionais. Enquanto Gojo ouve os conselhos dela, Sojuna diz para ele investir num bom kit de câmera, já que isso vai melhorar drasticamente a imagem. Depois de desligar a ligação, Gojo liga para Maureen e a informa sobre o treino. A loira maluca aceita o encontro sem hesitar e se pergunta o quão doce a irmã da Sejuna deve ser. No entanto, quando chegam ao local do encontro, ficam chocados ao ver uma garota voluptuosa ao lado da Sejuna. De alguma forma, a irmã mais nova bebeu todo o leite, e a irmã mais velha acabou parecendo uma caixa de papelão. Alguns dias depois, Maureen folheia as fotos que a Shinju acabou de tirar, elogiando o quão incríveis elas estão.
No entanto, a Sojuna intervém, dando crédito a Shinju, não só por tirar as fotos, mas também por criar o nome do cosplay dela e configurar a conta. Mas a dona dos melões gigantes afirma que só queria que todos vissem como a irmã dela é fofa, e a conta nas redes sociais explodiu inesperadamente. No entanto, quando uns tarados aleatórios começaram a mandar mensagens pra ela, a Shinju não tinha ideia de como responder e simplesmente ignorou todos. As irmãs parecem ter opiniões diferentes, porque a Sojuna diz que não se importa com a opinião de estranhos, mas a Shinju admite que o número de seguidores a deixa feliz. Vendo isso, a Maureen sorri como uma criminosa, notando o quanto a Shinju claramente adora a irmã. Ela acena com a cabeça em concordância meio hesitante, mas ao ver isso, as bochechas da Sejuna ficam vermelhas de vergonha. Momentos depois, a Shinju tira a câmera do pai delas, mencionando que a fotografia meio que é de família. Gojo é imediatamente atraído por objetos brilhantes e pergunta como ela pode tirar fotos melhores que um smartphone. Shinju explica a esse idiota que uma câmera oferece imagens mais nítidas e melhor controle sobre a iluminação e os fundos. Enquanto isso, a Maureen percebe o quão apaixonada a Shinju é e pergunta se ela já pensou em fazer cosplay. A princípio, a garota hesita em responder, mas quando a Tsujima faz a mesma pergunta, ela afirma que está feliz apenas fotografando a irmã. A Maureen experimenta a câmera e, chocada com as fotos nítidas, declara que quer comprar uma imediatamente. Enquanto isso, Gojo verifica os preços online e quase engasga com o custo, que nem sequer inclui a lente. Sojuna acrescenta que os acessórios aumentam ainda mais o preço, o que esmaga ainda mais as esperanças do Gojo. Ele se pergunta como os cosplayers conseguem pagar por esse equipamento, e a Maureen, brincando, diz que eles vão se virar com os celulares até que ela consiga juntar uma fortuna. Mas a Sojuna se intromete como um macaco, aconselhando-os a serem práticos e comprarem o que realmente podem pagar. Enquanto conversam, Sojuna sugere dar uma olhada em alguns estúdios e propõe se encontrarem na estação de trem naquele fim de semana. Quando o dia chega, eles chegam a um antigo hospital abandonado transformado em estúdio. Maureen e Shinju correm pra dentro como um bando de Rugrats, enquanto Sejuna fica pra trás, questionando se aquilo é a coisa certa a fazer. Gojo menciona que a vibe assustadora é perfeita para cenas do anime, e Sejuna concorda, ainda surpresa pelo fato de ele ter assistido a série inteira. Alguns momentos depois, Maureen e Shinju chamam de dentro, e enquanto Gojo entra, ele percebe a Sejuna paralisada na entrada. Ele pergunta se o lugar a assusta, mas a garota ignora e entra marchando como o exército de Stalin. Lá em cima, a Maureen se preocupa que os corredores possam estar muito escuros, mas a Shinju garante que o Flash vai dar conta. Ela então começa a explicar as configurações da câmera e a Maureen se junta animadamente à sessão de nerdice. Percebendo que pode chover a qualquer momento, eles sugerem terminar antes que a chuva caia. No entanto, assim que o aguaceiro começa, Gojo encontra Sejuna encolhida num canto e pergunta se ela prefere esperar na entrada. Sejuna insiste que está bem e quer continuar para o cosplay dela. Confuso com essa resposta, Gojo pergunta por que ela está se forçando, mas Sejuna devolve a pergunta, perguntando se ele tem algum sonho. Gojo compartilha seu objetivo de se tornar um artesão de bonecas Hina, e Sejuna o elogia por ser honesto com ela. Nesse momento, ela admite baixinho que um dia sonhou em ser uma garota mágica. Sojuna explica que era obcecada por garotas mágicas quando criança, mas cresceu percebendo que elas não eram reais. Alguns anos depois, ela descobriu que podia comprar os figurinos delas, e mesmo que o primeiro cosplay da Sojuna tenha sido uma bagunça, a deixou incrivelmente feliz. Desde aquele dia, ela decidiu perseguir esse sonho do seu próprio jeito. Quando Gojo pergunta por que ela o escolheu para fazer um figurino tão significativo, a Juna confessa que sentiu ciúmes ao ver as fotos da Maureen no trabalho dele. Algo na roupa atingiu instantaneamente, como se fosse amor à primeira vista. Isso aciona uma memória no Gojo de quando ele via as bonecas Hina do avô quando criança. Ele as chamava de as coisas mais lindas de todas, e Kaoru explicou que elas eram feitas para chamar a atenção e despertar aquela conexão instantânea. Aquele momento colocou Gojo no caminho para seguir o ofício do avô. Oprimido pelas emoções, Gojo começa a chorar como uma garota, o que choca a Sejuna. Ele então pega a mão dela e agradece a Sejuna pela inspiração que ela acabou de lhe dar. No entanto, como a Sejuna estuda numa escola só para garotas, ela não consegue lidar com o contato físico repentino com homens e perde o controle. Alguns dias depois, após terminarem os exames finais, a Maureen sugere uma viagem à praia para o Gojo. Antes que o bobo pudesse sequer dar alternativas, ele já está na areia, perguntando se aquilo é para uma sessão de fotos de cosplay. No entanto, a Maureen simplesmente diz a ele que é verão, e o incentiva a se divertir. Ao ouvir isso, o Gojo sorri em concordância, já que ele sempre foi um cara bem certinho. Enquanto a Maureen mastiga um hambúrguer, ela pede pro Gojo dar umas batatas fritas a ela. Mas antes que ele possa, um pássaro mergulha e rouba o hambúrguer dela. Eles tentam mudar de lugar, mas o pássaro continua os perseguindo. Gojo joga as batatas fritas em outra direção para distraí-lo, e eles correm para frente, protegendo o último hambúrguer como se fosse Bitcoin. Mais tarde, eles se sentam para dividir o hambúrguer do Gojo e observar as ondas em paz. Maureen oferece a ele um gole do chá de bolhas dela como uma namorada carinhosa, mas o maluco recusa, desviando do beijo indireto. Momentos depois, Maureen corre para a água para se refrescar, mas acidentalmente mostra a calcinha pro Gojo enquanto espirra. Ela chama Gojo pra se juntar, então ele, meio sem jeito, arregaça as calças, tira os sapatos e entra como Stephen Hawking. Rolando até a ponta da prancha, ele salta e vai. Quando seus pés afundam na areia molhada, Gojo surta e Maureen o provoca, perguntando se é a primeira vez dele. Gojo admite que sim, explicando que estava muito ocupado com as bonecas Hina enquanto crescia para fazer coisas assim. No entanto, ele agora entende por que o avô dele continuava o incentivando a ver o mundo. Completamente apaixonada pela honestidade dele, Maureen promete arrastá-lo para lugares mais agradáveis neste verão. Quando ele menciona que serão só os dois, Gojo fica sem graça, mas ele acaba concordando com uma exibição particular de Unga Bunga. Nesse momento, Maureen sai correndo para pegar uma bebida, secretamente vazando óleo biológico, pensando no tempo que planejaram passar a sós. Quando ela olha para trás, Maureen vê Gojo divagando em seu próprio mundo, e ela tira uma foto dele para capturar esse momento para sempre. No entanto, o maluco estragou um momento perfeito ao enfiar o rosto direto na água. Depois das férias, Gojo e Maureen vasculham o quarto dele, prontos para separar tecidos e acabamentos para o próximo projeto. Sem qualquer aviso, a Maureen levanta a saia como uma trabalhadora paga e Gojo quase cai. Os olhos dele ficam fixos na calcinha dela por alguns segundos, antes que ela casualmente diga que é só um maiô. Mas de repente, a Maureen o provoca sobre a noite anterior, quando ela mandou uma foto pra ele, usando o mesmo maiô e não obteve resposta.
O rosto do Gojo fica vermelho e ele desvia do assunto, já que passou aquela noite apreciando a foto em particular. Maureen continua exibindo o maiô, posando como se estivesse no ensaio na praia. E Gojo, suando frio para salvar a vida, pede um segundo para respirar. Vendo isso, a Maureen tira sarro dele por ficar sem graça, mas desta vez, Gojo revida, dizendo pra ela manter distância a menos que queira que ele perca o controle completamente. Alguns minutos depois, eles se acalmam e Maureen ajuda a pintar uma joia preta para o figurino dela, sorrindo por finalmente ser útil. Isso atinge o Gojo bem no coração, lembrando-o da primeira vez que alguém o fez se sentir necessário. Então a Maureen fica animada para experimentar a roupa e começa a desembalar ali mesmo, fazendo o Gojo cobrir os olhos com as mãos como uma diva. No entanto, a Maureen percebe que está cobrindo suas montanhas com o cobertor errado e se apressa para se cobrir. Mais tarde, a Sojuna veste o figurino dela e não consegue parar de admirar o trabalho artesanal do Gojo. Quando ele pergunta se algo precisa de conserto, Sojuna diz que a saia poderia ter mais volume, mas planeja colocar um tutu por baixo. Ela então veste a capa, espiando por cima do forro detalhado, e Gojo menciona o tecido pesado dela. Ao ouvir isso, Sojuna fica animada porque é perfeito para fotos de redes sociais. Por outro lado, Maureen observa isso à distância, desejando saber o suficiente sobre costura e fotografia. Ela quer dar conselhos ao Gojo como uma profissional, mas suas tentativas de feedback soam como as de uma novata total. Nesse momento, Gojo se oferece para fazer a maquiagem e a peruca da Maureen, e Sejuna entra com dicas para combinar com a vibe da personagem. Ele então tira uma fita mostrando como ajustar as pálpebras para aquele visual de anime sujo, enquanto a Maureen fica animadíssima como sempre. Por outro lado, a Sejuna o ajuda a extrair a fita na quantidade certa, e quando a Maureen se olha no espelho, ela fica impressionada com a própria beleza. A loira pula pra cima e pra baixo, enquanto bate no braço do Gojo de tanta empolgação, já super animada pra sessão de fotos. Infelizmente pra eles, a chuva começa a cair lá fora, e o humor da Maureen é arruinado. Enquanto eles se perguntam o que fazer, Sejuna aponta que o tempo sombrio, na verdade, combina com a vibe edgy da personagem deles. Ela dá sinal verde para o figurino da Maureen, e a loira se derrete, dizendo o quanto ama as duas personagens, implorando por uma foto juntas. Por sorte, desta vez, Sejuna baixa a guarda e concorda em tirar uma foto, que é imediatamente carregada no OnlyFans. Enquanto isso, eles percebem que Gojo e Shinju estão demorando uma eternidade para aparecer. Quando a porta finalmente se abre, as bocas de Maureen e Sejuna caem. É revelado que depois que a Sejuna desmaiou no dia anterior, eles interromperam a conversa cedo e foram para a estação. Gojo percebeu que algo estava errado e pediu desculpas por não ter notado antes, mas Sejuna ignorou, dizendo que estava bem. Por outro lado, Maureen tinha outros planos e vazou, deixando Gojo com a Sejuna e a Shinju. Enquanto isso, Shinju menciona que quer dar uma olhada em algumas lojas na estação, então Sejuna se afasta, deixando-os sozinhos. No caminho, Gojo pergunta se Shinju secretamente também queria fazer cosplay, imaginando se a irmã dela a estava bloqueando. Ao ouvir isso, a pobre garota fica envergonhada e Gojo rapidamente pede desculpas por ser tão direto. Assim que ele se afasta, Shinju o para e afirma que quer fazer cosplay de uma personagem misteriosa. Ela revela que como a Sojuna tem um corpo magro, ela pode sentir ciúmes do corpo mais cheio dela. No entanto, Gojo assegura que cosplay não é sobre ciúmes, é sobre expressar seus verdadeiros desejos sem qualquer julgamento. Gojo é extremamente solidário com a Shinju, e ele a incentiva a experimentar qualquer roupa que ela queira. Finalmente, ela afirma que quer fazer cosplay de uma personagem do mesmo anime que a Maureen e a Sojuna. Gojo queria muito medir os bobaquires dela, mas esse tarado se enganou quando ela escolheu um personagem masculino chamado Soma. Apesar disso, Gojo ouve pacientemente os desejos dela, e ele organiza uma sessão de fotos secreta. Shinju confessa que o tamanho dos seus unga-bungas muitas vezes estraga a roupa dela. No entanto, Gojo, o bajulador, está determinado a ajudá-la e diz pra ela acalmar os melões dela. Alguns momentos depois, eles voltam pra casa, onde Gojo entrega a ela um uniforme escolar, que parece terrivelmente semelhante ao do anime. Enquanto Shinju experimenta, o maluco sai do quarto pra dar a ela um pouco de privacidade. No entanto, Gojo começa a imaginar como o vestido ficaria no corpo da Maureen. Quando ele entra no quarto, Gojo percebe que os botões da camisa dela estão prestes a explodir na estratosfera. Ele então ajuda a Shinju a arrumar a camisa dela e se pergunta como as bonecas Hina nunca lidam com airbags gigantes, já que elas usam kimonos. Isso acende uma ideia na mente do Gojo e ele decide dobrar as laranjas dela. Quando a Shinju vai se trocar novamente, Gojo pensa na vez em que a Maureen dobrou as capas de melão para fazer seus airbags parecerem maiores. Quando ele entra, a pobre garota está deprimida, pois seus melões não podem ser dobrados facilmente. Tentando encontrar uma solução, Gojo percebe que o corpo dela é extremamente feminino, um contraste gritante com a personagem que ela está tentando fazer cosplay. No entanto, ele faz uma busca rápida no Google e encontra uma solução usando um beholder. Eles imediatamente procuram no Amazon e ficam chocados ao ver como é barato. Já que o problema do recipiente de leite está resolvido, Gojo começa a tirar as medidas dela. Ele tenta medir a cabeça da Shinju primeiro, mas os recipientes de leite dela continuam o interrompendo. Depois de alguns dias, eles se encontram novamente para finalizar a peruca, onde Shinju percebe o quão pé no chão Gojo é. O maluco admite que por dentro ele na verdade tem medo de estragar tudo, o que faz a Shinju se sentir melhor. Enquanto conversam, Gojo revela que há uma aluna na turma dele que é realmente a pessoa ideal pra ele, e mesmo que ela pareça perfeita por fora, ela está lutando à sua própria maneira. Gojo chama essa pessoa de doce, mas ele volta à sua versão boba. Gojo explica que todo mundo tem coisas pelas quais está passando, mesmo que pareçam confiantes. Shinju aceita esse conselho em silêncio, e logo eles começam a trabalhar na maquiagem. De volta à sessão de fotos, Maureen e Sejuna finalmente veem Shinju, e ficam chocadas com quão bem ela está. Shinju está praticamente vibrando de felicidade enquanto a irmã a elogia e também solta um elogio completo. Eventualmente, as garotas se juntam para tirar a primeira foto em grupo, marcando oficialmente Shinju como uma cosplayer, não apenas uma fotógrafa. Canalizando sua fotógrafa interior, Shinju tira fotos de suas amigas sem parar, como se não houvesse amanhã. Ela até as faz fazer uma pose de anime boba, mas a Sejuna tem outras prioridades. Ela está extremamente assustada com o prédio velho e assustador onde estão se divertindo. Nesse momento, ela pega a Maureen arrasando totalmente na personagem dela, e é quase assustador o quão versátil essa garota dos melões gigantes é. No entanto, tudo vira de cabeça para baixo quando a Maureen chama a Sejuna de uma adorável caixinha de papelão.
Durante essa palhaçada, a Maureen não consegue controlar o riso. Por outro lado, a Sejuna sabe que essa garota não está sendo amigável, mas ela reconhece o quão absurdo tudo se tornou ultimamente. Assim que a sessão termina, Sejuna puxa Gojo de lado para uma conversa particular, agradecendo por ele ter cuidado da Shinju. Sejuna sabe que Gojo cobriu algumas das despesas de cosplay da irmã, e jura que vai pagá-lo de volta. Ela também confessa que se sente uma irmã mais velha péssima por não ter percebido o quanto a Shinju queria fazer cosplay. No entanto, Gojo diz com naturalidade que às vezes é difícil se abrir sobre coisas que você realmente se importa. As palavras dele a atingem em cheio, e Sejuna fica impressionada com o quão genuinamente gentil esse pirralho estúpido é, lá do outro lado. A Maureen ainda está exagerando como sua nova personagem, acendendo o mesmo fogo com aqueles jarros. Shinju está praticamente pulando quando acerta a foto perfeita, mas nesse momento, a capa de melão da Maureen se aposenta, revelando seu agente secreto Randy Beans, para iluminar a todos. Algumas horas depois, as irmãs cosplayers estão folheando as fotos, totalmente impressionadas com como a Maureen arrasou no visual. Os olhos da Sojuna se demoram em uma foto em particular, e ela percebe que seus sentimentos podem não ser apenas sobre o incrível trabalho de figurino do Gojo. Shinju percebe o olhar intenso da irmã e se pergunta se ela odeia as fotos dela. No entanto, Sojuna admite que está meio invejosa, porque Shinju arrasou com uma personagem que ela nunca teria coragem de tentar. A portadora de melões gigantes fica chocada ao ouvir isso da irmã mais velha. No entanto, ela retribui o favor, elogiando a Sojuna em todos os seus cosplays. Ao ouvir isso, Sojuna afirma que só escolhe personagens em que sabe que não pode falhar. Embora não desgoste de como ela se parece, Sojuna às vezes se pergunta como seria tentar algo diferente. Isso lembra Shinju do que Gojo disse uma vez, que todo mundo tem suas próprias lutas. Então Shinju diz à irmã mais velha que planeja conseguir um emprego quando for mais velha, e economizar para fazer ainda mais cosplay. Sojuna fica animada ao ouvir isso da irmã, e diz que está ansiosa por isso. Sojuna também revela que quer fazer sessões de fotos com a irmãzinha dela, e não com metade do país do Japão. Enquanto conversam, Shinju menciona o quanto o cosplay em grupo foi divertido, e Sojuna olha para uma foto com Gojo ao fundo, concordando suavemente que foi um bom momento. Mais tarde em casa, Gojo está folheando as fotos quando Maureen liga, praticamente explodindo de empolgação com quão incríveis elas ficaram. Ela elogia muito as habilidades de maquiagem dele e pergunta se a Shinju estava arrasando no uniforme dele. Quando ele confirma que trabalharam juntos, o cérebro da Maureen para de repente, imaginando-o sozinho com uma garota que é mais cheia que ela. De repente, a voz dela baixa e uma onda de ciúmes a atinge como um caminhão. Avançando um pouco, as férias de verão começam, e Gojo está animado para mexer com suas bonecas no próximo cosplay da Maureen, que é uma personagem feroz chamada Verônica. Eles frequentemente assistiam anime juntos como tecelões. Maureen estava babando pela vibe dourada da Verônica, enquanto Gojo estava estressado em combinar o tom de pele dela. Agora ele faz o figurino rapidinho, já que é bem básico. Maureen aparece na casa dele, parecendo que acabou de voltar de umas férias tropicais, explicando que exagerou na base corporal. Ela pede para tomar banho, então Gojo espera lá fora, segurando algumas de suas roupas para ela pegar emprestado. Quando ela sai, refrescada e com a camisa dele, o cérebro do Gojo derrete, já que ela até cheira ao shampoo dele. Maureen exibe sua maquiagem de cosplay ousada, completa com rímel dramático e joias grandes. Gojo vê algo saindo da bolsa dela, e Maureen tira um papel de parede adesivo para mudar os fundos das fotos. Ela ainda precisa de presas falsas para o visual, então Gojo entrega umas que ele fez com unhas postiças. Ela as coloca e ele fica impressionado com quão reais parecem. Então, do nada, Maureen levanta a blusa para retocar a base, e Gojo vê muito mais do que estava preparado. O rosto dele fica vermelho, e Maureen, achando que ele está com calor, corre para pegar água, mas escorrega e bate a cabeça, pausando os planos de cosplay do dia. Alguns dias depois, Maureen arrasta Gojo para fazer compras, mas dessa vez é tudo sobre ele. Ela pergunta a Gojo qual é o estilo dele, mas ele apenas encolhe os ombros como um idiota. Maureen escolhe uma camisa e o empurra para o provador. Uma vendedora a vê esperando e assume que o namorado dela deve ser um partidão. Mas quando Gojo sai, parecendo dolorosamente comum, o cara espera que ele tenha que cavar fundo. Maureen continua jogando camisas pra ele, elogiando cada uma como se ele fosse um modelo, mesmo que Gojo esteja odiando cada segundo. Ela pega uma camiseta simples pra si, esperando que possam combinar e fica incrível nela. Mais tarde, eles vão a uma loja de departamentos e continuam olhando, mas Gojo não compra nada. Enquanto isso, Maureen não se abala e menciona fazer o cosplay da Verônica agora que está curada. Mas Gojo sugere que ela faça sozinha. A loira é pega de surpresa, perguntando se Gojo está saindo com ela. Então ele solta que vê-la naquela roupa pode fazê-lo ter um colapso. A ficha cai e Maureen o soca de brincadeira por assustá-la. Ela então promete escolher uma personagem mais tranquila da próxima vez e diz que vai arrasar no visual da Verônica em casa para que o esforço dele não seja em vão. Eles continuam passeando, ambos um pouco corados pelo momento. De repente, Maureen o puxa pra perto, provocando sobre enviar fotos a ele com a fantasia. Gojo praticamente desmaia, mas Maureen ri, dizendo que gosta de brincar com homens beta. Com o calor aumentando, Maureen sugere que encontrem um lugar para se refrescar, então eles entram em um café de mangás. Maureen está feliz, sorrindo sobre como esses lugares têm de tudo. Mas Gojo está preso em como a cabine é apertada, seus cotovelos praticamente se roçando. Ele pergunta se cafés de mangá são sempre assim estranhos, e Maureen ignora como se fosse normal. Ela então pega um cardápio e o queixo de Gojo cai com uma variedade de lanches gordurosos. Então, Maureen tira um mangá sobre uma sucubo que está perdidamente apaixonada pelo protagonista, elogiando como ela ama o estilo de Maria Chiquinha da personagem, e sonha em fazer cosplay dela um dia. Gojo percebe que a roupa dessa personagem é menos reveladora que a da Verônica, mas Maureen o surpreende dizendo que talvez não faça. Quando ele a pressiona, ela admite baixinho que não acha que tem o fator fofura para Maria Chiquinhas. Gojo a incentiva a tentar, já que ela gosta tanto da personagem. Corada, mas tocada, Maureen concorda, principalmente porque ele está torcendo por ela. Curioso, ele pergunta o que é uma sucubo. E Maureen explica casualmente que são demônios que andam nos sonhos e sugam a energia das pessoas com seu charme. Gojo fica um pouco assustado, mas ela vira para uma página do mangá, onde a sucubo só quer sair com o cara e acaba cochilando como um dumbo. Por outro lado, a sucubo se distrai com doces para que o cara possa trabalhar, e a vibe boba faz Gojo perceber que é uma história leve. Maureen sai para pegar os lanches deixando Gojo com o mangá. Ele não parece gostar porque a arte é tão básica que ele não consegue distinguir os detalhes do traje. Gojo já trabalhou com referências vagas antes, mas esta é uma dor de cabeça.
Mais tarde, ele sugere passar numa livraria para uma referência mais clara. No caminho, Gojo vê uma loja com roupas que ele realmente gosta e pega um Jinbei. De volta em casa, ele o mostra a Kaoru, sentindo-se muito bem por ter melhorado seu estilo e confiança. Alguns dias depois, ele termina a fantasia, e Maureen manda uma mensagem sobre reservar um estúdio próximo para a sessão de fotos deles. Conforme o planejado, eles se encontram, e embora o lugar pareça um pouco suspeito, Maureen entra com tudo, toda animada. Lá dentro, ela está pulando até que avista um massageador estranho em forma de pepino, e é revelado que eles estão em um motel. Ele pergunta por que ela não disse nada, e Maureen admite timidamente que encontrou um quarto barato online com uma cama saída direto do mangá e o reservou sem pensar duas vezes. Ela só percebeu que era suspeito quando chegaram lá. Gojo tenta se fazer de desentendido, dizendo a si mesmo que é apenas um estúdio, mas aquele massageador leva a mente dele a lugares estranhos. Enquanto isso, Gojo nota um cardápio de sobremesas e pergunta se eles têm doces. Mas quando Maureen tenta ligar para o serviço de quarto, ele a impede, dizendo que este não é o lugar para lanchar casualmente. Ela concorda que foi uma confusão boba, mas decide vestir seu cosplay já que estão ali. Gojo espera do lado de fora, ligando a TV, apenas para pular quando um filme adulto começa a tocar alto. Ele abaixa o volume, dando uma espiadinha para pegar algumas dicas. Quando Maureen sai com sua fantasia, Gojo quase começa a babar como um cachorro. Maureen afirma que a melhor parte do cosplay é tornar as coisas únicas. Então, do nada, ela menciona um boato bobo sobre guardar um protetor de pepino na carteira para dar sorte, e o rosto de Gojo esquenta, mas Maureen encontra um no quarto e o provoca sobre dividir as boas vibrações. Ele faz a maquiagem e a peruca dela, e quando ela se olha no espelho, ele diz que ela é a cara da personagem. Eles começam a sessão de fotos com Maureen posando na cama, comendo chocolates para combinar com o mangá. Em seguida, eles ficam entediados e decidem tentar uma cena de ninar, mas não fica muito certo. Gojo sugere fotografar do ângulo do cara, então ele se deita na cama e pede a Maureen para se inclinar sobre ele para a foto. Ela se preocupa em esmagá-lo com suas bochechas gordinhas, mas ele ignora. Enquanto ela paira acima, ele tira uma foto incrível. Maureen está animada, mas então ruídos altos e felizes do quarto ao lado os trazem de volta à realidade. Gojo imediatamente se afasta e eles acabam emaranhados, com os rostos muito próximos na luz fraca. É, garoto. Assim que as coisas esquentam, o telefone toca. Maureen se apressa para se trocar, abalada com a proximidade deles. No elevador, uma mulher passa por eles com um sorriso cúmplice, como se já tivesse passado por isso. De volta em casa, Gojo ainda está eufórico, incapaz de tirar Maureen da sua cabeça boba. Certa noite, Gojo está em seu quarto, trabalhando para fazer bonecas Hina da forma mais impecável possível. Mais tarde, Gojo nota alguns fogos de artifício no céu e recebe uma mensagem frenética de Maureen, implorando por ajuda com uma emergência. Ele imediatamente corre para o apartamento dela, apenas para encontrar a loira derramando seu shake de proteína por toda a mesa, afogada em livros didáticos. Maureen reclama que o pai dela cancelou os planos do festival de verão para puni-la porque nos últimos 6 meses ela não tem sido nada além de travessa. Maureen reclama por perder os fogos de artifício, mas Gojo aponta que ela está atolada em tarefas e que fogos não a ajudarão a tirar boas notas. Maureen percebe que tem se dedicado demais a trabalhos de modelo, causando danos colaterais à sua lição de casa e estudos. Enquanto conversam, Gojo fica curioso e pergunta que tipo de trabalho a mantém tão ocupada todo esse tempo. Maureen imediatamente lhe entrega uma revista de moda chique com o rosto de Maureen estampado na capa. Gojo fica chocado porque ser destaque na capa é um grande feito, mas Maureen ri. Dizendo que a revista é apenas para modelos amadoras, ela explica como um de seus cabeleireiros arranjou um encontro com um editor de revista local. E agora, Maureen faz sessões de fotos de meio período para posar para uma câmera chique. Gojo mal a reconhece sob as luzes e maquiagem de produção. E Maureen sorri de orelha a orelha, dizendo que todo o set se ilumina quando ela está por perto. Para relaxar, ela sugere que assistam a um filme de terror. E mesmo que Gojo seja um completo medroso quando se trata de coisas assustadoras, Maureen insiste que ficará tudo bem. No entanto, assim que o filme começa, Maureen começa a se agarrar ao braço dele e a tremer violentamente, enquanto Gojo lê nas entrelinhas e analisa os detalhes da fantasia do monstro. Assim que o filme termina, ele rebobina o vídeo para estudar a maquiagem. No entanto, a pobre Maureen surta, enquanto ela enterra o rosto para evitar se assustar 2 vezes. Alguns momentos depois, após completar a maior parte de sua lição de casa, Maureen comemora com uma tela irritante, celebrando que não há lição de matemática. No entanto, Gojo a informa sobre os últimos exercícios de álgebra, e Maureen percebe que os esqueceu na escola. O rapaz então segue para o campus para pegar os exercícios de álgebra. E no caminho de volta, Gojo convida Maureen para jantar em sua casa, como um verdadeiro galã. Maureen está animada para sair com Gojo, pois ela precisa desesperadamente de uma pausa dos estudos monótonos. Enquanto caminham pelo complexo da escola, Maureen se ajoelha para verificar a água da piscina. Gojo a avisa para ter cuidado, mas a garota boba escorrega e cai. Quando Gojo percebe que a Maureen não sabe nadar, ele mergulha para salvá-la, deixando os dois molhados. Ele pergunta como ela lida com viagens à praia, e ela encolhe os ombros, dizendo que apenas come, conversa e admira o brilho do oceano sem nadar. Maureen se pergunta se é estranho amar o mar apesar disso, e Gojo diz que entende porque ele quer dar uns amassos nela logo. Gojo compara isso com as bonecas Hina, dizendo que ama o artesanato do fundo do coração, mesmo que ainda não consiga fazê-las perfeitamente. Esse monólogo bobo a impressiona, e ela quer continuar se divertindo no festival que acontece hoje à noite. Nesse momento, Gojo a lembra sobre a lição de casa, mas Maureen promete terminá-la com a ajuda dele mais tarde. Naquela noite, Gojo informa ao avô que está indo para o festival e Kaoru sorri, feliz que seu neto está finalmente sendo uma barata social. Enquanto isso, o festival está a todo vapor, e Gojo se preocupa em perder Maureen na multidão. Mas a loira aparece, girando em um yukata deslumbrante. Gojo fica sem palavras, e Maureen o provoca, brincando que ele parece pronto para dar um beijo no pescoço. O galã está muito envergonhado para responder, mas seu rubor revela que ele é um tarado em série. Durante todo esse encontro, Maureen sorri para ele, mantendo a gola baixa para provocá-lo. O rapaz então passeia pelas barracas de comida, enquanto Maureen mira uma maçã do amor. Mas enquanto ela se instala em cada barraca, Maureen começa a acumular lanches. Alguns momentos depois, um anúncio os chama para a praça para a exibição de fogos de artifício, e Gojo admite que é a primeira vez que os vê de perto em um festival.
O céu explode em cores, e o idiota quase perde seus neurônios de baixa caloria. No entanto, quando ele olha para Maureen, Gojo percebe que a garota é ainda mais deslumbrante do que a exibição de fogos de artifício. Ela o pega olhando e mostra a língua azul, manchada de doce, pra ele, fazendo os dois caírem na risada. Mais tarde, as sandálias de Maureen causam uma irritação nos pés dela, então Gojo se oferece para pegar curativos. No entanto, Maureen diz que é mais fácil se ele apenas a carregar, e assim, a loira está nas costas de Gojo. Eles então têm uma conversa casual sobre suas teorias da conspiração favoritas. Maureen está chateada com os pés doloridos, e ela promete voltar com ele no próximo ano. Isso faz o coração de Gojo se encher de amor, sabendo que Maureen quer continuar saindo com ele. De volta em casa, enquanto Gojo se prepara para dormir, o telefone dele toca. Acontece que é sua querida, Maureen, sussurrando que está assustada depois de assistir a sequência do filme de terror. A loira diz a Gojo como: agora, cada rangido em seu apartamento soa como um fantasma. Com uma voz desesperada, Maureen implora para que ele fique na linha até ela adormecer. O bobo não tem um emprego de verdade, então ele concorda com essa bobagem, largado na cama com o telefone no viva voz. Enquanto conversam, Maureen começa a divagar sobre as aventuras de verão deles. Ela relembra todos aqueles dias de praia, sessões de cosplay e cafés de mangá, enquanto as respostas de Gojo ficam mais baixas até ele adormecer. O homem está fingindo dormir, mas ouvindo seu ronco pesado, Maureen sorri no escuro como um duende, imaginando se é assim que o amor se sente. Ela diz suavemente a Gojo que o ama. E com a ligação ainda conectada, Maureen se aconchega em sua cama e imagina que está dormindo bem ao lado do perdedor que faz fantasias o dia todo. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente jarros de leite. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo.